Há sentimentos que uma pessoa consegue esconder de você, mas não consegue esconder de todos. E talvez seja justamente aí que algo profundo começa a se revelar. Porque existe uma diferença psicológica enorme entre mencionar alguém casualmente e levar essa pessoa para conversas privadas com aqueles em quem se confia. Quando alguém começa a falar sobre você com amigos próximos, especialmente nos momentos em que você nem está presente, o que está acontecendo pode ser muito mais complexo do que simples curiosidade. Às vezes ela está tentando compreender você. Outras vezes está tentando compreender a si mesma. E essa segunda possibilidade é onde tudo começa a ficar interessante. Porque quando uma pessoa ainda não consegue admitir completamente aquilo que sente, sua mente procura outros lugares onde possa organizar a emoção. Ela conversa, conta detalhes, repete situações, pergunta opiniões, tenta interpretar mensagens, silêncios, olhares e mudanças aparentemente pequenas. Por fora, isso pode parecer apenas uma conversa entre amigos. Por dentro, pode ser o inconsciente tentando dar nome a algo que o ego ainda não está preparado para reconhecer. Carl Jung compreendia que aquilo que permanece inconsciente não simplesmente desaparece, continua agindo, continua influenciando escolhas, pensamentos, fantasias e comportamentos. É por isso que alguém pode dizer a si mesmo, não é nada demais, enquanto continua trazendo seu nome para conversas que não precisariam envolver você. Essa contradição importa, porque a indiferença verdadeira raramente exige tanta elaboração psicológica. Quando alguém não ocupa espaço emocional dentro de nós, normalmente não precisamos consultar pessoas próximas para entender o que aconteceu. Não reconstruímos cada encontro. Não perguntamos, o que você acha que ela quis dizer com isso? Não sentimos necessidade de explicar por que determinada atitude nos incomodou tanto. Mas quando existe envolvimento emocional, algo muda. Você deixa de ser apenas uma pessoa externa e começa a existir dentro do mundo psicológico dela. E é exatamente nesse ponto que os amigos de confiança podem se tornar testemunhas de sentimentos que você ainda não viu diretamente. Imagine um homem que tenta preservar controle sobre aquilo que sente. Ele pode conversar com você de maneira relativamente tranquila. Pode evitar demonstrar entusiasmo excessivo. Pode desaparecer por algumas horas ou dias. Pode até convencer você de que aquilo entre vocês não teve tanto impacto. Mas então, longe de você acontece outra coisa. Seu nome aparece. Ela fez uma coisa estranha hoje. Ela parece diferente. Você acha que ela está se afastando. Não sei por que isso está me incomodando. Perceba a última frase. Não sei por quê. Esse é frequentemente o território do inconsciente. O homem emocionalmente dividido nem sempre pensa, estou ficando profundamente ligado a ela. Muitas vezes, ele experimenta a ligação primeiro como inquietação, como curiosidade excessiva, como necessidade de compreender, como irritação diante da distância, como vontade de saber o que você está pensando, como impulso de falar sobre você com alguém que conhece suas fraquezas melhor do que você conhece. E aqui existe uma camada ainda mais profunda. Um amigo de confiança representa um espaço psicológico relativamente seguro. É alguém diante de quem certas defesas podem diminuir. O homem que evita vulnerabilidade diretamente com uma mulher pode revelar partes dessa vulnerabilidade indiretamente quando conversa com um amigo. Ele talvez não diga, tenho medo de perdê-la. Pode dizer, ela anda estranha comigo. Talvez não diga, estou emocionalmente envolvido. Pode dizer, não consigo entender porque ela está na minha cabeça. Talvez não admita, a opinião dela importa demais para mim. Mas pergunta, você acha que eu estraguei tudo? As palavras mudam. O núcleo emocional permanece. É justamente assim que a sombra costuma aparecer, não anunciando sua presença, mas escapando pelas frestas da personalidade consciente. A sombra, na perspectiva junguiana, contém aquilo que uma pessoa não reconhece facilmente em si mesma. E para muitos homens, especialmente aqueles que aprenderam a associar vulnerabilidade à perda de controle, sentimentos profundos podem acabar sendo empurrados para esse território. Ele quer proximidade, mas teme depender dela. Sente falta, mas não quer parecer necessitado. Quer saber se você ainda pensa nele, mas evita perguntar diretamente. Deseja falar com você, mas conversa sobre você. Essa diferença é pequena na superfície e gigantesca psicologicamente. Porque falar com você exige exposição.
Falar sobre você permite que ele permaneça protegido enquanto tenta compreender o impacto que você está causando. É uma espécie de distância emocional controlada. Ele consegue tocar no sentimento sem entrar completamente nele. E quanto mais frequentemente seu nome aparece nessas conversas, mais difícil se torna acreditar que você ocupa apenas um lugar casual em sua mente. Mas existe algo ainda mais revelador do que a frequência. É o tipo de detalhe que ele compartilha. Uma pessoa emocionalmente indiferente tende a contar fatos. Uma pessoa emocionalmente afetada conta nuances. Ela lembra exatamente do tom da sua voz, comenta que você respondeu diferente, percebe que você ficou mais silenciosa, recorda uma frase aparentemente insignificante, tenta descobrir por que você não reagiu como costumava reagir, e talvez nem perceba o quanto isso a denuncia, porque a atenção emocional é seletiva. A mente não registra todos com a mesma profundidade. Quando alguém começa a observar suas pequenas mudanças, alguma parte interna já atribuiu importância a você. Isso não significa automaticamente amor. Não significa que toda conversa sobre você seja prova de compromisso. E é justamente essa distinção que precisa ser feita. Porque projeção, desejo, medo de rejeição, necessidade de validação e apego genuíno podem produzir comportamentos semelhantes na superfície. A verdadeira pergunta não é apenas: ele fala de você? A pergunta mais profunda é: o que ele está tentando resolver dentro de si quando fala de você? Porque talvez seus amigos não estejam apenas ouvindo histórias sobre uma mulher. Talvez estejam assistindo, antes mesmo que ele perceba, ao momento em que essa mulher começa a ocupar um lugar emocional que ele já não consegue controlar completamente. E quando isso acontece, o conteúdo dessas conversas começa a mudar. Primeiro ele fala sobre o que você fez. Depois, sobre como aquilo o afetou. E finalmente, quase sem perceber, começa a revelar aquilo que realmente teme que aconteça entre vocês. É justamente quando a conversa deixa de ser sobre o que você fez e começa a ser sobre o que ele sentiu que a verdadeira dimensão psicológica do vínculo aparece. Porque existe um momento silencioso em que você deixa de ser apenas o assunto da conversa e se transforma no centro de uma pergunta que ele não consegue responder sozinho. Por que isso mexeu tanto comigo? Ele talvez nunca formule essa pergunta dessa maneira. O ego prefere versões menos vulneráveis. Prefere analisar sua atitude, encontrar explicações lógicas, transformar sentimentos em problemas que possam ser resolvidos. Então ele diz ao amigo: não entendo por que ela mudou. Ou, ela não está falando comigo como antes. Talvez acrescente que não se importa. Talvez até ria da situação. Talvez tente apresentar tudo como uma curiosidade sem importância. Mas existe uma contradição impossível de ignorar. Se realmente não importasse, por que ele continua voltando ao assunto? É aqui que o comportamento revela aquilo que as palavras tentam esconder. Quando um homem está emocionalmente afetado, mas ainda resiste à própria vulnerabilidade, ele frequentemente tenta deslocar o foco de si para a mulher. Em vez de investigar o próprio sentimento, investiga o comportamento dela. Por que ela demorou? Por que ficou distante? Por que parecia tão tranquila? Por que não procurou? Por que não reagiu como ele imaginava? Na superfície, parece que ele está tentando compreender você. No fundo, muitas vezes está tentando compreender o efeito que você exerce sobre ele. E essa diferença muda tudo. Porque o problema psicológico não é necessariamente aquilo que você fez. O verdadeiro conflito pode ser o fato de que sua atitude despertou uma emoção que ele não queria sentir. Talvez medo, talvez ciúme, talvez saudade. Talvez a percepção desconfortável de que sua presença se tornou emocionalmente importante. É nesse ponto que os amigos próximos começam a funcionar como espelhos. Um amigo pode dizer: você está pensando demais nisso. E ele imediatamente se defende: não estou pensando demais, só achei estranho. Mas essa defesa já revela alguma coisa. Porque existe necessidade de minimizar. Porque admitir intensidade significa admitir envolvimento. E para alguém que construiu sua identidade em torno de controle emocional, reconhecer que outra pessoa possui esse tipo de influência interna pode ser profundamente desconfortável. O ego masculino pode querer preservar a imagem de autonomia, mas o inconsciente não está interessado nessa imagem. O inconsciente responde à experiência. Ele registra a ausência, registra desejo, registra ameaça de perda, registra a sensação de segurança que determinada mulher desperta, registra também o medo que surge quando essa segurança parece desaparecer.
Por isso, às vezes, uma mudança pequena em você produz uma reação aparentemente desproporcional nele. Você simplesmente deixa de iniciar tantas conversas. Ele percebe. Você responde com calma em vez de ansiedade. Ele percebe. Você deixa de explicar excessivamente aquilo que sente. Ele percebe. Você parece emocionalmente presente, mas não mais disponível de maneira previsível. Ele percebe. E depois leva essa percepção para alguém de confiança. Não necessariamente porque está planejando alguma coisa, mas porque existe uma tensão dentro dele que precisa encontrar saída. Esse é um detalhe importante. Falar sobre você não é apenas comunicação. Às vezes é regulação emocional. Ao contar a história para outra pessoa, ele tenta reduzir a intensidade do que sente. Tenta colocar ordem no caos. Tenta transformar uma emoção difícil em narrativa. Foi isso que aconteceu. Foi isso que ela disse. Foi assim que eu respondi. Mas quanto mais ele reconstrói a situação, mais evidente pode ficar que aquilo não é apenas sobre fatos. É sobre significado. E quando uma pessoa começa a procurar significado repetidamente nas suas ações, você já está sendo processada em uma camada psicológica mais profunda. É aqui que a projeção também pode entrar. Jung percebeu que frequentemente não nos relacionamos apenas com a pessoa diante de nós. Relacionamo-nos também com imagens internas que projetamos sobre ela. No homem, certas qualidades femininas podem tocar aquilo que Jung chamou de anima, uma dimensão profunda de sua vida emocional, intuitiva e relacional. Isso não significa que ele conscientemente veja você como alguma figura simbólica. A experiência é muito mais humana. Ele simplesmente percebe que você desperta alguma coisa que outras pessoas não despertam. Talvez sua presença o faça baixar defesas. Talvez sua forma de ouvir faça com que ele revele coisas que normalmente esconde. Talvez sua distância desperte um vazio que ele não esperava sentir. Talvez sua independência o atraia e o assuste ao mesmo tempo. Então surge o conflito. Uma parte quer aproximar-se, outra quer recuperar controle. Uma parte quer confessar, outra quer racionalizar. Uma parte sente, outra observa o próprio sentimento como se fosse perigoso. É por isso que ele pode falar muito sobre você sem ainda conseguir falar profundamente com você. Com os amigos, existe menor risco. Eles não possuem o mesmo poder emocional. Se ele admitir para um amigo que sente sua falta, não existe possibilidade imediata de rejeição da sua parte. Se disser isso diretamente a você, a situação muda. Agora ele está exposto. Você sabe, você pode corresponder, mas também pode não corresponder. E o medo da vulnerabilidade não nasce apenas da possibilidade de perder alguém. Nasce também da possibilidade de ser visto querendo alguém. Essa é uma distinção psicológica poderosa. Para certos homens, desejar silenciosamente parece seguro. Ser percebido desejando parece perigoso. Então ele mantém você numa espécie de corredor entre o consciente e o inconsciente. Pensa em você. Fala sobre você. Observa você. Pergunta sobre você. Mas ainda tenta convencer a si mesmo de que está no controle. Só que os amigos próximos frequentemente percebem antes dele. Eles começam a notar que seu nome aparece demais, que determinadas situações alteram seu humor, que ele pergunta coisas que alguém indiferente jamais perguntaria. Talvez façam brincadeiras. Talvez digam, você gosta dela. E observe o que pode acontecer nesse momento. Ele nega rápido demais, muda de assunto, ri, explica excessivamente, ou fica em silêncio. Porque às vezes uma frase simples pronunciada por outra pessoa atravessa diretamente uma defesa que levou meses para ser construída. Você gosta dela. E por alguns segundos, ele não está mais tentando entender você. Está sendo obrigado a olhar para si mesmo. É aí que a sombra começa a perder espaço para a consciência. Porque aquilo que antes aparecia como irritação, curiosidade, preocupação ou necessidade de falar sobre você começa lentamente a adquirir um nome. Apego, desejo, medo de perda, sentimento. Mas ainda existe uma pergunta mais delicada. Como distinguir quando essas conversas representam um vínculo emocional verdadeiro e quando você está apenas alimentando o ego, a curiosidade ou uma projeção temporária? A resposta aparece menos na quantidade de vezes que ele menciona você, e muito mais na maneira como sua existência começa a reorganizar o mundo emocional dele. Existe uma diferença profunda entre alguém falar de você porque o ego foi provocado, e alguém falar de você porque um vínculo emocional começou a criar raízes. Na superfície, os dois comportamentos podem parecer idênticos.
Seu nome aparece nas conversas. Ele pergunta o que os amigos pensam. Relembra situações, analisa suas mensagens, tenta interpretar seu silêncio. Mas psicologicamente, são movimentos completamente diferentes. Quando é apenas o ego, o centro da conversa costuma ser ele mesmo. Por que ela não me respondeu? Como ela pode me ignorar? Será que ela está tentando provocar alguma coisa? A preocupação principal é a posição dele diante de você. Ele quer saber se ainda possui influência, se continua sendo desejado, se perdeu controle sobre a dinâmica. Nesse caso, você pode estar funcionando como um espelho de validação. Mas quando existe envolvimento emocional verdadeiro, algo começa a mudar na natureza das perguntas. Ele não quer apenas saber o que você pensa sobre ele. Começa a querer saber como você está. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Ela parecia cansada. Acho que alguma coisa está incomodando ela. Talvez eu tenha sido duro demais. Perceba a mudança. A atenção sai lentamente da necessidade de proteger o próprio ego e começa a incluir sua experiência emocional. Isso é significativo, porque apego não é apenas desejar receber algo de alguém. Apego profundo começa quando o estado emocional da outra pessoa adquire relevância dentro de nós. Sua tristeza começa a afetá-lo. Sua distância deixa um vazio. Seu entusiasmo produz uma resposta emocional nele. Sua opinião permanece em sua mente depois que a conversa terminou. E às vezes são justamente os amigos próximos que percebem essa transformação primeiro. Eles percebem que ele não está apenas falando sobre uma mulher que considera atraente. Ele está tentando protegê-la em conversas. Está explicando suas atitudes. Está lembrando detalhes sobre sua vida. Está preocupado com coisas que aparentemente não têm relação direta com aquilo que recebe de você. Isso não significa necessariamente que ele esteja preparado para um relacionamento ou que tenha maturidade para transformar sentimentos em compromisso. Sentir profundamente e saber amar de maneira madura são capacidades diferentes. Essa distinção é essencial. Um homem pode estar emocionalmente envolvido e ainda assim ser confuso. Pode sentir sua ausência e continuar se afastando. Pode falar sobre você com pessoas próximas e permanecer incapaz de comunicar aquilo que sente diretamente. Pode desejar intimidade e ao mesmo tempo sabotar os momentos em que ela se torna possível. Por quê? Porque o vínculo pode ativar feridas antigas. Quanto mais importante você se torna, maior pode parecer o risco. Para alguém acostumado a relações superficiais, a atração é relativamente confortável enquanto permanece controlável. Mas quando uma mulher começa a tocar regiões mais profundas, aquilo deixa de ser apenas prazer. Torna-se exposição. Ele percebe que você poderia feri-lo justamente porque passou a significar alguma coisa. E então nasce um paradoxo. Quanto mais ele sente vontade de se aproximar, mais pode surgir o impulso de recuar. É uma dinâmica comum em pessoas com medo de vulnerabilidade. Não porque estejam necessariamente manipulando conscientemente, mas porque o sistema emocional associa intimidade a perigo. Talvez ele tenha aprendido muito cedo que depender emocionalmente de alguém significa correr o risco de abandono. Talvez tenha vivido relações nas quais vulnerabilidade foi usada contra ele. Talvez tenha construído uma persona masculina baseada em autossuficiência, controle e ausência de necessidade. Então você aparece, e alguma coisa começa a atravessar essa persona. É aqui que a ideia junguiana da persona se torna profundamente relevante. A persona é a face que apresentamos ao mundo. A identidade organizada que diz, este sou eu. Ele pode ter uma persona segura, racional, independente, difícil de impressionar, mas ninguém é apenas sua persona. Atrás dela existe uma vida psíquica inteira. Existe sombra, existe medo, existe necessidade, existe desejo de ser compreendido. Existe uma capacidade de apego que talvez ele próprio tenha passado anos evitando. E quando você desperta essa região, ele pode começar a viver uma divisão interna. Com você, tenta manter a persona. Com os amigos de confiança, a sombra escapa. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Talvez essa frase nunca seja dita exatamente assim, mas aparece em outras formas. Ela ficou na minha cabeça. Eu deveria esquecer isso. Não faz sentido eu estar incomodado. Não sei por que ainda penso nisso. Observe algo fascinante nessas frases. Todas contêm resistência. Ele não está apenas sentindo, está lutando contra aquilo que sente.
E uma emoção contra a qual alguém precisa lutar já possui força suficiente para ameaçar alguma estrutura interna. Talvez seja por isso que ele volte ao mesmo amigo várias vezes. Na primeira conversa procura explicação, na segunda procura confirmação, na terceira talvez procure permissão para fazer aquilo que já deseja fazer. Mandar uma mensagem, procurar você, admitir que exagerou, perguntar se ainda existe espaço. O amigo se transforma numa espécie de intermediário psicológico entre impulso e ação. Você acha que eu deveria falar com ela? Essa pergunta revela muito mais do que parece. Porque alguém completamente indiferente não precisa de coragem emprestada para se aproximar. Mas existe outro detalhe ainda mais íntimo. Às vezes, ele começa a contar aos amigos coisas boas sobre você que jamais disse diretamente. Fala da sua inteligência, da maneira como você percebe coisas que outras pessoas não percebem, de uma conversa específica que ficou na memória, de como você o fez enxergar determinada situação de maneira diferente. Talvez até defenda você quando alguém interpreta suas atitudes superficialmente. Aqui, você começa a perceber que não está apenas ocupando pensamentos, está participando da construção de significado. E essa é uma camada muito mais profunda de intimidade psicológica, porque aquilo que realmente nos transforma tende a entrar em nossas narrativas. Falamos sobre as pessoas que nos confundem, mas falamos ainda mais sobre aquelas que começam a alterar a forma como enxergamos alguma parte de nós mesmos. Talvez ele diga que você é diferente, mas não consiga explicar exatamente por quê. Talvez compare outras interações com aquilo que experimentou com você. Talvez perceba sua ausência em ambientes onde antes não sentiria falta de ninguém. Isso pode ser o início de uma confrontação com a própria ânima, com necessidades emocionais que ele projetava para fora e que agora começam a pedir reconhecimento dentro dele. E então acontece algo inevitável. Quanto mais ele fala sobre você, mais precisa ouvir a própria história. Cada conversa coloca diante dele evidências daquilo que tenta minimizar, até que chega um momento em que seus amigos já não precisam dizer que ele está envolvido. Ele começa a perceber sozinho. E é exatamente nesse momento que o comportamento dele com você pode mudar de maneira surpreendente. Porque reconhecer um sentimento não significa automaticamente entregar-se a ele. Para alguns homens, é justamente quando percebem a profundidade do vínculo que o medo se torna mais intenso. É justamente quando ele começa a perceber que aquilo não é mais simples curiosidade que uma mudança estranha pode acontecer. Em vez de se aproximar imediatamente, ele pode ficar mais cauteloso, mais silencioso, mais contraditório. E para quem observa apenas a superfície, isso parece absurdo. Se ele percebeu que sente algo, por que não demonstra? Se fala sobre você com pessoas próximas, por que não fala diretamente com você? Se sua ausência o incomoda, porque às vezes é ele quem cria distância. A resposta está no conflito entre sentimento e controle. Enquanto uma emoção permanece vaga, ele consegue tratá-la como algo passageiro. Pode dizer a si mesmo que é atração, curiosidade ou simplesmente hábito. Mas quando começa a reconhecer que você realmente possui importância emocional, surge uma nova realidade. Agora existe algo a perder. E o medo da perda pode transformar completamente o comportamento de alguém. Para um homem confortável com vulnerabilidade, reconhecer apego pode gerar aproximação. Para um homem que aprendeu a sobreviver emocionalmente através do controle, pode produzir resistência. Ele sente mais, então controla mais, pensa mais, então fala menos, quer se aproximar, então observa primeiro. Esse paradoxo não significa automaticamente amor, mas revela que existe uma batalha psicológica acontecendo entre aquilo que deseja emergir e aquilo que a personalidade consciente tenta conter. É nesse estágio que as conversas com amigos de confiança podem se tornar ainda mais reveladoras. Agora ele não está apenas contando o que aconteceu. Está imaginando possibilidades. Você acha que ela ainda pensa em mim? Será que ela já seguiu em frente? Talvez eu devesse falar com ela. E se ela não quiser mais, observe a transformação. Antes o foco era compreender você. Agora começa a aparecer o medo de não ter mais acesso a você. E o medo de perder acesso emocional a alguém costuma revelar que aquela presença deixou de ser neutra. Há investimento, há expectativa, há uma imagem de futuro, mesmo que pequena, mesmo que ainda não admitida. Talvez ele imagine uma conversa que ainda não aconteceu. Talvez ensaie mentalmente aquilo que gostaria de dizer.
Talvez pergunte aos amigos como deveria agir. Talvez conte versões diferentes da mesma situação tentando encontrar uma resposta que alivie sua incerteza. Mas nenhuma análise externa consegue resolver completamente aquilo que é interno. Porque, no fundo, a pergunta não é apenas: será que ela ainda quer falar comigo? A pergunta escondida pode ser: o que acontece comigo se ela realmente sair da minha vida? E essa é uma pergunta muito mais ameaçadora. Ela força o homem a confrontar o grau de importância que concedeu a você. É aqui que a sombra pode revelar aquilo que o ego tentou negar. Ele pode descobrir que sua aparente tranquilidade dependia da certeza de que você continuaria disponível. Pode perceber que chamava de liberdade aquilo que na verdade era segurança emocional baseada na sua presença. Enquanto você estava ali, ele não precisava escolher, não precisava nomear, não precisava assumir risco. Mas quando percebe que você possui autonomia e pode seguir sua própria vida, a estrutura muda. Aquilo que parecia garantido deixa de ser. E o inconsciente reage. Por isso alguns homens só começam a falar intensamente sobre uma mulher quando sentem uma mudança nela. Não necessariamente porque passaram a sentir algo naquele momento. Talvez o sentimento já estivesse presente. O que mudou foi a capacidade de ignorá-lo. A possibilidade de perda torna visível aquilo que a disponibilidade escondia. E os amigos próximos acabam ouvindo essa descoberta em tempo real. Talvez percebam que ele está mais inquieto. Talvez digam que ele deveria simplesmente conversar com você. E ele responde: não é tão simples. Essa frase pode carregar um universo inteiro. Não é simples porque falar significa abandonar parte do controle. Significa admitir que você importa. Significa correr o risco de descobrir que aquilo que ele percebeu tarde demais já não encontra a mesma abertura do outro lado. E existe ainda outra dimensão. Quanto mais significativa você se torna, mais facilmente antigas feridas podem ser projetadas sobre você. Se ele teme abandono, um silêncio seu pode parecer rejeição. Se teme inadequação, sua independência pode ser interpretada como prova de que você não precisa dele. Se teme perder controle, sua imprevisibilidade emocional pode deixá-lo inquieto. Isso explica porque às vezes ele descreve você aos amigos de uma maneira que mistura admiração e frustração. Ela é diferente, mas é difícil entender. Gosto de conversar com ela, mas nunca sei o que ela está pensando. Ela não corre atrás. Ela parece estar bem sem mim. Talvez ele pense que está descrevendo você, mas frequentemente está descrevendo aquilo que sua presença desperta nele. A projeção funciona assim. O mundo interno é colocado sobre a pessoa externa. E quanto mais inconsciente é o processo, mais absoluta parece a interpretação. É por isso que sua posição emocional precisa permanecer observadora. Não para manipular, não para provocar falta, não para fazer jogos, mas porque compreender alguém não significa assumir responsabilidade pelo conflito interno dessa pessoa. Você pode perceber sinais sem transformá-los em promessas. Pode reconhecer que existe sentimento sem concluir que existe maturidade. Pode entender que ele fala sobre você sem imaginar automaticamente que está preparado para construir algo com você. Essa é uma forma profunda de inteligência emocional, porque sentimentos são reais, mas sentimentos sozinhos não determinam capacidade relacional. Um homem pode sentir intensamente e agir de maneira inconsistente. Pode estar profundamente afetado e ainda não saber sustentar intimidade. Pode reconhecer sua importância e continuar fugindo daquilo que essa importância exige dele. O verdadeiro ponto de transformação acontece quando aquilo que ele compartilha com amigos começa a atravessar a fronteira entre reflexão e responsabilidade. Quando deixa de perguntar apenas o que ela está fazendo e começa a perguntar o que eu estou fazendo com isso. Essa mudança é enorme, é o início de consciência. Ele começa a perceber seus próprios padrões. Reconhece que talvez tenha criado distância quando desejava proximidade. Percebe que orgulho e medo falaram mais alto em momentos importantes. Talvez finalmente compreenda que estava esperando você oferecer garantias emocionais enquanto ele próprio permanecia protegido. Esse é um pequeno movimento de individuação. Deixar de colocar todo o conflito no outro e começar a reconhecer a própria sombra dentro da relação. E quando isso acontece, as conversas sobre você deixam de ser apenas um lugar onde ele descarrega emoções. Elas se tornam um espelho. Ele ouve a si mesmo repetir seu nome, ouve suas próprias contradições, percebe o quanto sabe sobre seus detalhes, percebe quantas vezes voltou à mesma história. E lentamente uma verdade se torna impossível de evitar.
Você não está apenas passando pela mente dele. Você já entrou no mundo emocional dele. Mas ainda resta a revelação mais importante. Porque existe um sinal psicológico capaz de mostrar quando falar sobre você deixou de ser apenas processamento emocional e começou a revelar aquilo que ele realmente sente, mesmo que ainda tenha medo de dizer diretamente a você. O sinal mais revelador não está simplesmente no fato de ele pronunciar seu nome. Está no que acontece com ele enquanto fala de você. Existe um ponto em que a conversa deixa de ser uma tentativa de decifrar seu comportamento e começa a revelar uma verdade muito mais íntima. Ele está emocionalmente implicado naquilo que acontece entre vocês. Isso aparece quando ele já não consegue falar sobre você como alguém completamente externo à própria vida. Suas escolhas passam a afetar as expectativas dele. Seu silêncio altera seu estado interno. Sua felicidade desperta alguma coisa nele. Sua possível ausência deixa de parecer apenas uma mudança de circunstância e começa a ser experimentada como perda. É nesse momento que seus amigos podem ouvir frases que talvez você nunca tenha ouvido diretamente. Eu deveria ter agido diferente. Talvez eu tenha estragado tudo. Ela realmente significava alguma coisa para mim. Ou até algo muito mais simples. Eu sinto falta dela. Poucas palavras. Mas psicologicamente uma distância enorme foi atravessada, porque agora ele não está mais descrevendo você. Está reconhecendo a própria experiência. E esse é o ponto decisivo. Enquanto ele dizia ela está diferente, ainda podia colocar o conflito do lado de fora. Quando diz isso está me afetando, precisa reconhecer que alguma coisa existe dentro dele. A projeção começa a recuar. A consciência começa a ocupar seu lugar. E aquilo que estava escondido na sombra ganha linguagem. Talvez seja desejo, talvez carinho, talvez apego, talvez amor começando a adquirir uma forma que ele ainda não sabe sustentar. Talvez seja arrependimento por ter percebido tarde demais o valor emocional de uma conexão. Mas agora existe reconhecimento. E reconhecer um sentimento é muito diferente de simplesmente ser dominado por ele. É aqui que uma leitura junguiana se torna especialmente profunda. O inconsciente frequentemente revela uma verdade antes que o ego esteja disposto a aceitá-la. Primeiro, essa verdade aparece no comportamento. Ele pensa em você sem querer. Depois aparece na atenção. Ele percebe mudanças pequenas demais para alguém supostamente indiferente. Depois aparece nas conversas. Seu nome começa a surgir entre pessoas de confiança. Depois aparece na resistência. Ele tenta minimizar aquilo que sente. E finalmente pode aparecer na consciência. Essa pessoa realmente importa para mim. Esse processo raramente acontece de maneira limpa. O homem pode avançar e recuar. Pode admitir alguma coisa para um amigo e negar a si mesmo no dia seguinte. Pode sentir vontade de procurar você e depois racionalizar porque não deveria. Pode reconhecer que sente falta e ainda ter medo da intimidade que uma reconexão exigiria. A psique humana não se transforma em linha reta. É possível saber e negar ao mesmo tempo. Desejar e temer. Amar uma possibilidade e fugir das consequências dela. É justamente por isso que falar sobre você com amigos próximos pode ser tão significativo. Essas conversas podem funcionar como uma ponte entre sentimento inconsciente e reconhecimento consciente. Ao contar novamente aquilo que aconteceu, ele escuta a própria emoção. Ao ouvir perguntas dos amigos, confronta contradições. Quando alguém pergunta por que isso importa tanto para você, talvez seja obrigado a entrar em uma região interna que vinha evitando. E quanto mais honestas essas conversas se tornam, menos espaço existe para a velha narrativa de indiferença. Mas existe uma verdade que precisa permanecer clara. O fato de alguém falar sobre você não deve ser transformado automaticamente em prova de amor. O significado está no padrão, está na profundidade, está na vulnerabilidade presente nessas conversas. Está na maneira como ele fala sobre sua experiência, não apenas sobre sua aparência ou sobre aquilo que consegue receber de você. Um homem movido principalmente pelo ego quer saber se ainda possui poder. Um homem emocionalmente ligado começa a se perguntar se ainda existe conexão. O ego pergunta, ela ainda me quer? O vínculo pergunta, eu ainda tenho espaço na vida dela? O ego sofre porque perdeu validação. O apego sofre porque pode perder a pessoa. Essa diferença é sutil, mas muda completamente a leitura. E existe outra transformação ainda mais reveladora. Quando ele começa a assumir responsabilidade. Quando para de contar aos amigos apenas aquilo que você fez
e começa a falar sobre aquilo que ele próprio poderia ter feito diferente. Isso mostra que você não está mais sendo usada apenas como tela para projeções. Ele começa a enxergar a própria sombra. Talvez reconheça que se afastou quando estava com medo, que agiu com orgulho quando desejava proximidade, que esperou demonstrações suas sem oferecer segurança emocional em troca, que confundiu controle com força. Esse reconhecimento não garante que ele vá mudar, mas revela que algo dentro dele começou a se mover. A verdadeira transformação psicológica exige mais do que sentimento. Exige consciência. E consciência exige coragem para olhar para aquilo que antes era mais confortável projetar no outro. Por isso, quando você descobre que alguém fala sobre você com amigos de confiança, talvez a pergunta mais importante não seja: será que ele gosta de mim? Pergunte algo mais profundo. Que versão dele aparece quando meu nome entra nessa conversa? Ele fica defensivo, curioso, saudoso, preocupado, arrependido. Ele tenta provar que não sente nada ou começa a admitir que sente mais do que gostaria. Ele fala apenas sobre como você reage a ele ou demonstra verdadeira curiosidade sobre seu mundo emocional, porque são essas nuances que revelam o que existe por baixo das palavras. E talvez seja isso que você precisava compreender desde o início. Há pessoas que conseguem controlar mensagens, controlar distância, controlar aquilo que mostram nas redes sociais, controlar quanto tempo levam para responder, controlar até o tom de voz quando estão diante de você. Mas controlar completamente aquilo que ocupa o inconsciente é muito mais difícil. Em algum lugar isso escapa. Num detalhe lembrado, numa pergunta feita tarde da noite, numa preocupação que parece excessiva, na necessidade de contar novamente uma história que deveria ter sido esquecida, no seu nome surgindo numa conversa onde você nem deveria estar presente. E talvez seus amigos de confiança estejam vendo algo que ele próprio ainda está aprendendo a enxergar. Que por trás da tentativa de entender você existe uma tentativa ainda maior de entender a si mesmo. Que por trás das perguntas existe apego. Por trás da resistência pode existir medo. Por trás da necessidade de falar pode existir um sentimento procurando linguagem. Porque algumas emoções não começam com uma confissão, começam como uma perturbação silenciosa no inconsciente. E quando alguém continua levando você para suas conversas mais privadas, talvez a revelação mais importante não seja simplesmente que essa pessoa pensa em você. É que alguma parte dela ainda está tentando descobrir por que você passou a significar tanto.